sobretudo a diferença de um tipo textual para um gênero textual. Muita gente não sabe diferenciar, muita gente embola isso e é importante que você, que está se preparando para concurso, saiba direitinho diferenciar, porque isso cai em prova, e muito. Então, a nossa aula vai ser sobre tipos e eu vou dar algumas orientações sobre os gêneros, porque a gente vai ter uma aula específica sobre o gênero textual. Então, eu trago aqui uma definição. Tipologia textual define, em linhas gerais, os seguintes tipos básicos de texto. Quem estudou algum tempo atrás sabe o que eu vou falar. Antigamente nas escolas, as professoras, né, o conteúdo era só estudar narração, estudar dissertação, estudar descrição. Ao longo do tempo é que a linguística, né, os estudos linguísticos foram mostrando que não existem somente narração, dissertação e descrição, existem outros tipos textuais. Então, quais são eles? O narrativo, o descritivo, dissertativo argumentativo, injuntivo e o dissertativo expositivo. Quando eu digo que um texto é narrativo, sobretudo, eu espero que quem enunciou narre, conte fatos. Então, um texto narrativo é aquele que você tem sucessão de fatos, de acontecimentos. Quando eu falo de um texto descritivo, o descritivo vem de descrever. Então, quem o produziu, fez com a intencionalidade de fazer uma descrição. Uma descrição de uma pessoa, uma descrição de um ambiente, uma descrição de uma situação. Quem produz um texto dissertativo, dissertar é expor. E argumentar é defender um ponto de vista. Então, quem nunca defendeu um ponto de vista? É inerente à nossa condição, a gente se colocar, a gente defender o nosso ponto de vista, sobretudo acerca dos problemas, né, sociais, políticos. Injunção, injuntivo. Essa palavra parece um palavrão, mas não é não, viu, gente? Injuntivo significa que é um texto instrutivo. Ou seja, ele instrui comportamento. Então, quem nunca pegou um manual de celular para olhar lá como é que lida com o aparelho? Então, vai estar lá, ligue aqui, aperte aqui, acenda aqui. Observe que na injunção tem um verbo no imperativo. E o dissertativo expositivo. E agora complicou. Qual é a diferença do argumentativo para o expositivo? O expositivo é quando você lê, por exemplo, um livro de geografia. Está lá os conhecimentos sobre a Terra, né, sobre o relevo. Só que aqueles conhecimentos, eles são consensuais, eles são conhecimentos já construídos socialmente. A grande diferença é, o dissertativo argumentativo tem polêmica, tem ponto de vista, cada um defende o seu. No dissertativo expositivo, eu tenho exposição de saberes, não tem polêmica sobre isso. Mas a gente vai ver bastante isso agora, acerca de como é que linguisticamente esses textos se organizam, como é? Vamos ver? Os tipos se constituem pela natureza linguística, organização lógica, estrutural e gramatical. Aí eu vou mostrar sobretudo o verbo e sobretudo também o uso dos conectivos. E pela intencionalidade discursiva. O que é que eu quero dizer? O que é que eu estou dizendo? O que é que essa pessoa enunciou? Né? Parte dessa intenção. Qual a intenção comunicativa? Pegou sua prova, vai ler suas questões, vai ler para poder não errar, ser parte do pressuposto. Essa pessoa escreveu, qual a intenção dela? Ela está contando a história, ela está defendendo um ponto de vista, ela está expondo o conhecimento já socialmente construído, ela está instruindo. Isso, essas 5 perguntinhas. Narra, descreve, argumenta, instrui ou expõe conhecimentos já, né? Conhecimentos que não são polêmicos. Pronto, essa pergunta é básica, pegou qualquer texto para você analisar a intenção. E aí, nós temos as tipologias e os gêneros. Se você for observar nessa tabela, você vai ver que eu tenho somente 5. E você vai ver que eu tenho um monte de gêneros textuais. Então, basicamente, a diferença entre tipo e entre gênero. O gênero textual é mais complexo. O gênero textual, por exemplo, para eu dizer que um texto é um conto, eu tenho que saber uma coisa, que domínio discursivo é esse? Um conto é um texto literário, pertence à esfera da literatura. Para eu apontar que um texto é um editorial,
eu tenho que saber que esse texto circula no meio jornalístico. Eu tenho que saber o suporte, eu tenho que saber quem escreve, eu tenho que saber quem lê, eu tenho que saber observar os níveis de linguagem, eu tenho que observar os temas, geralmente. Por exemplo, no editorial, os temas geralmente são polêmicos. Num conto, eu tenho diversidade temática. Então, para saber o gênero, eu também tenho que saber o tipo predominante. Então, o gênero ele tem mais complexidade, o gênero ele tem mais características. Ele tem características que a gente chama de características estáveis. Além do tipo, ele tem todas essas outras características. Por isso que nesta aula a gente vai se concentrar nos tipos textuais, ok? Aí, os tipos são, como eu falei, 5 tipos. O primeiro tipo, o que é que eu fiz? Eu peguei um trechinho para você visualizar e peguei elementos que são característicos do tipo. Então, quando a gente fala de tipo, a gente tem que analisar os verbos e observar que no tipo narrativo, sobretudo, vai haver uma evolução temporal e alguns elementos da narrativa. Então, eu tenho aqui um texto que diz o seguinte: conta a lenda que um velho funcionário público de Veneza, noite e dia, dia e noite, rezava e implorava para o seu santo que o fizesse ganhar sozinho na loteria. Então, eu li essas 3 linhas, né? 2 linhas e meia, mais ou menos. Então, eu já percebo, primeiro, conta a lenda, uma pista aqui, conta. Então, o texto, né? A intencionalidade é contar alguma coisa. Eu percebo que tem personagens, um velho funcionário público de Veneza, né? Quando aconteceu isso, noite e dia, onde aconteceu isso? Veneza. O que esse velho funcionário fazia? Ele rezava e implorava para o seu santo que eu fizesse ganhar sozinho. Pronto, observe que eu estou contando fatos. Ele diz, na loteria cujo